O que é pecuária? E qual que é a diferença de pecuária, agropecuária, agricultura? Está tudo junto? São coisas totalmente diferentes? Como é que é? A agropecuária ela engloba tudo, né? Toda a produção de alimentos desenvolvida nas áreas, zonas rurais ou não. Muitas vezes a gente tem hortas urbanas. E a agropecuária engloba tudo. Tanto a agricultura, que é a parte de grãos, lavoura, frutas, etc. A parte de pecuária que se refere às proteínas animais. Então, essa é mais ou menos a divisão. Se a gente considera proteínas animais, nós temos bovinos, frangos, suínos, pescados. Até peixe também Até entra peixe. como pecuária. Apesar da gente ter tido um ministério à parte, Ministério antigamente, da no Pesca passado, aí. o Ministério da Pesca. Tá tudo Faz parte englobado também. aí no mesmo. Na pecuária. É só pra ter um ministériozinho a mais ali. A gente sabe, né? E como que tá esse mercado hoje no Brasil? Ele vai bem? Tá meio mal das pernas? Como é que tá? Olha, eu diria que o mercado pecuário no Brasil ele está assim em pleno desenvolvimento, depois de ter passado muitas décadas, eu não diria menosprezado, mas a gente tem um processo histórico de ocupação do Brasil, desde que os portugueses chegaram aqui, que eles se depararam com a Grande Muralha, que era a Mata Atlântica, que para adentrar aquilo era muito custoso, né? Era algo muito difícil. E o que aconteceu? Quando eles entravam e eles começavam a fundar as primeiras cidades, fizeram a Rota dos Bandeirantes, a primeira maneira de se ocupar a terra depois que se derruba a mata é com pecuária. Você não consegue plantar muita coisa ali. Porque o gado, ele ocupa a área, ele se apossa, entre aspas, da área. Ele pasta, busca sua água. Então, é uma operação imobiliária que é iniciada com a ocupação pelo gado, que faz o seu trabalho de manter a área ali ocupada sem que você precise estar presente. E esse processo, ele se deu, né, de desenvolvimento e abertura do Brasil e abertura de novas fronteiras, ele se deu mais ou menos até a década de 70, né? Quando a gente era grande importador de alimentos. O governo militar, ele abriu linhas de crédito sob financiamento com taxas de juros muito baixas para estimular, incentivar a ocupação do Centro-Oeste. Foi ali que começou. Expansão territorial, né? Isso. Então tinha São Paulo, Minas, a gente começou a ocupar o interior ali, o Mato Grosso do Sul, que se tornou um grande estado pecuarista, né? E assim se deu até que nós precisamos colocar um basta. Bom, tivemos muitas instabilidades econômicas também, troca de moeda, até que determinamos o que seria a área produtiva e o que seria a área de preservação. E esse processo também se deu da década de 90 até mais ou menos 2010, ali, o início dos anos 2010. Então, o que nós tivemos foi uma ocupação do país pela pecuária como uma atividade imobiliária que fazia o quê? Lembra lá, lei da oferta e da demanda. Nós temos que, se a gente tem uma oferta maior, os preços caem, né? Dentro de uma demanda estável. Como o gado ele era utilizado para ocupar e não para consumo, o bezerro era uma estrutura muito barata dentro da pecuária. Tudo começa com a vaca, bezerrinho, um boi magro ainda, que não está pronto para o abate, até o boi que vai para o abate e vira carne. É um processo. Não existe boi sem bezerro, não existe boi sem vaca. Então, como era necessário ocupar a terra, o que acontecia? Era a vaca, um touro no meio, um monte de bezerrinho. Né? Então, tinha sobra de bezerro. O que acontecia com o bezerro? Ele era muito barato. Ele era extremamente barato. A gente chama de relação de troca. Quantos bezerros você compra com a venda de um boi terminado, um boi gordo? Porque sempre que você tira um boi, você precisa colocar outra coisa no lugar. O que acontecia era que o bezerro era muito barato. A partir da gente ter estabelecido, do momento em que nós estabelecemos a área produtiva, a área de preservação, e nós estabilizamos a economia através da implantação do estabelecimento do Plano Real, o que aconteceu? Nós começamos a demandar mais carne, porque o poder de compra do brasileiro começou a aumentar, e eu não precisava mais ocupar novas áreas, porque eu não podia fazer isso. Não tinha mais linhas de crédito que estimulassem aquilo. Aquilo não acontecia mais. Não saíam autorizações para desmate, expansão territorial também? Exatamente. O consumo de carne começou a ficar exuberante. Por quê? Porque o poder de compra do brasileiro começou a melhorar. E aí começou a se demandar mais aquele bezerro. Porque agora esse bezerro precisa virar carne. Esse bezerro ele precisa se transformar num produto consumível. E não ficar ali como um estoque que me serve de operação imobiliária. A partir do momento que a demanda pelo bezerro começou a aumentar, o que aconteceu? O preço do bezerro começou a subir. Então, a atividade pecuária, que era muito improdutiva, não vou falar que ela era improdutiva, mas nós tínhamos animais que eram abatidos tardiamente, nós tínhamos indicadores, a gente chama de indicadores zootécnicos, vou tentar baixar o tecniquez.
nós tínhamos indicadores assim, olha, quantos bezerros a vaca produz por ano? Então, eram muito poucos, né? Uma produtividade baixa. Isso começou a precisar... A gente precisou começar a mudar isso. Por quê? Para produzir mais. A partir desse momento, década de 90, nós começamos a visualizar uma transformação, uma revolução muito grande na parte técnica, tecnológica da pecuária de corte. Que hoje, olha, se a gente comparar, quando eu comecei a trabalhar, da década de 2010 para cá, teve uma transformação muito grande do que as pessoas têm ainda como conceito da pecuária. Que hoje é uma atividade que está em pleno desenvolvimento, que atrai tecnologias cada vez mais novas e de ponta para dentro da sua mecânica, e que hoje é muito produtiva e com certeza é exemplo para o mundo. Tem muita coisa que a gente ainda deixou para trás? Óbvio que tem. Tudo pode ser melhorado. Ainda tem muita propriedade com uma gestão defasada. Mas dentro desse processo construtivo histórico, nós tivemos, assim, uma arrancada de foguete da pecuária no Brasil, do começo dos anos 2000 para cá, assim, sem precedentes. Isso